Olá, meu amigo viajante, seja muito bem-vindo ao canal Viagens pelo Mundo. Eu sou Valdez Oliveira e no vídeo de hoje eu vou compartilhar algo um pouco confuso de se entender, que é a cotação do câmbio lá da Argentina para você que está pensando em ir para Buenos Aires. Também vou falar algumas das melhores formas para você levar dinheiro para lá, as mais conhecidas, e também dar algumas dicas do que você pode tomar cuidado para não perder dinheiro na cotação, na conversão. Além também de dar algum panorama bem básico de como está a Argentina atualmente e também se ainda vale a pena viajar, se ainda está barato ou não. Como eu já viajei para Buenos Aires e para outras cidades da Argentina também, diversos anos, eu posso compartilhar um pouco de como está o custo da viagem, como ele mudou ao longo dos anos. Além de dar essas dicas, eu vou também dar algumas formas para você aproveitar as melhores cotações e assim gastando um pouco menos. Então bora conhecer e conversar como você pode levar dinheiro para Buenos Aires. E para começar a entender como que você pode levar dinheiro para lá, é preciso ter uma pequena ideia de como que funciona o câmbio por lá. Então, preparado? Olha, não é fácil, viu? Mas eu vou tentar te explicar para você entender um pouco de forma rasa, tá? Para começar, há vários câmbios. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em algum deles. Muitos tipos de cotação são Messi, Copa do Mundo, Blue, enfim. Eu nem vou entrar em detalhes nas outras opções para você não confundir. Como a ideia aqui é simplificar, eu vou abordar três principais que você precisa saber e você vai ouvir em algum momento da sua viagem, que é o câmbio oficial, o câmbio paralelo e o câmbio blue. O câmbio oficial é aquele adotado pelo governo e também são aqueles que são realizadas negociações do país, ou seja, transações bancárias, compra e venda de algum bem lá dentro do país. E para os turistas é onde é usado as reservas de hotéis. Então todas essas que eu mencionei são feitas pelo câmbio oficial. O câmbio paralelo é aquele negociado nas ruas de Buenos Aires, agências de câmbio e algumas empresas que fazem transações internacionais. Já o câmbio blue é uma cotação meio que alternativa que o governo criou para estimular os turistas a usarem mais seus cartões e menos dinheiro em espécie. Além, claro, tem outros motivos além disso, que é ter um controle maior do dinheiro que está em circulação. Enfim, é muito mais profunda essa explicação, mas é só de uma maneira simplista para você entender mais ou menos qual que é a do câmbio blue. Então, só para resumir, o câmbio blue é uma cotação paralela oficial do governo. Sim. Antes funcionava mais ou menos assim, tinha um câmbio oficial, que está funcionando até hoje, e o câmbio paralelo, que tinha milhares de cotações e as pessoas negociavam o valor que desejavam. E aí, conforme a oferta e demanda, o que estava acontecendo é que a diferença entre essas cotações estava cada vez mais alta. Então, por isso, estava ficando cada vez mais barato para a gente viajar lá para conhecer Buenos Aires ou qualquer cidade da Argentina. E, inclusive, estava até muito mais barato que conhecer qualquer capital aqui no Brasil. Só que a forma para você aproveitar melhor essa cotação é usando o dinheiro espécie. Ou seja, você tinha que ir levar dinheiro ou sacar lá e trocar em alguma loja de câmbio. Então o que o governo fez? Criou esse câmbio blue para tentar diminuir a diferença, incentivar o turista a usar seus cartões. Sim, é um pouco confuso, mas a situação melhorou assim, até de certa forma, porque facilitou para o turista usar o cartão sem andar aquela necessidade de maleta de dinheiro como estava acontecendo com muita frequência. Então, nesse caso, valeria muito a pena você levar dólares, euros ou reais e trocar em alguma casa de câmbio ou fazer um Pix para o Western Union e sacar em uma das agências lá. E também havia outra opção bacana, que era você transferir para umas contas internacionais como Nomad, Wise, ou até usar seu cartão brasileiro mesmo com acréscimo de OF. Aqui a sua única preocupação era fazer conta e onde você ganharia mais na cotação, e enfim, era porque a base era câmbio blue versus paralelo e era muito próxima as diferenças, então você não perdia tanto, só se você quisesse ganhar até nos centavos a diferença. Bom, mas o que aconteceu depois da criação do câmbio blue? As cotações começaram a ficar bem distante da oficial. Só para você ter ideia do histórico do dinheiro que eu troquei nas minhas últimas viagens, quando eu viajei para lá em agosto de 2022, lá para Buenos Aires, eu paguei R$1 a cada 55 pesos. Quando eu voltei nesse ano passado, em junho de 2023, já estava R$1
103 pesos. Agora, quando eu voltei para passar o ano novo em Buenos Aires, já estava R$1,189 pesos. Em um período muito curto de tempo, a diferença foi gigantesca. Isso sem falar, claro, na inflação que acompanha o preço e todas as mudanças. Mas assim, não ficou tão caro. Alguns lugares ficaram um pouquinho mais caros, outros nem tantos. Por exemplo, um restaurante que você pagaria em torno de R$150 para jantar, o valor sairia mais ou menos aproximado uns R$230 hoje. Já em outros lugares a diferença continua pequena, mas se tratando de Argentina, saiba que o preço pode mudar toda semana ou todo dia. Lembrando que esse dinheiro que eu mencionei, eu troquei todo ele na Western Union. Então eu vou falar um pouco mais sobre a empresa, mas só para você ter uma ideia de como era excelente viajar para a Argentina e estava barato demais. Mas aí veio o novo presidente. Já nas primeiras semanas de dezembro, o novo presidente tomou posse e anunciou uma mudança bem radical no câmbio. O câmbio oficial que eu falei que é o do governo, ele estava mais ou menos 400 pesos. Ele fez a alteração para 800 pesos. Dobrou e deixando para assim deixar a cotação mais próxima do câmbio blue e também do paralelo. Lembra quando eu falei lá no começo que o câmbio oficial era usado para reservas de hotéis? Então aí teve a primeira mudança pra gente. Eu vou usar o meu exemplo, que era um hotel que eu tinha reservado para passar o ano novo, e depois dessas mudanças, o valor da diária que eu tinha contratado dobrou de valor. O valor já era fixo da diária, que era $324, mas fazendo a conversão do dólar blue para depois para reais, sairia mais ou menos R$800 a R$900 o preço final. Com essa mudança, o valor foi para R$1.600 a R$1.700 aproximadamente de um dia para o outro. Então eu tive que rever a forma de me hospedar, refazer conta, refazer orçamento, gastar um pouco mais, para você entender o nível de complexidade. Então eu dei toda essa volta para te mostrar que não é tão simples como são as cotações de lá. E aí teve essa pequena mudança aí nos hotéis, que é o primeiro impacto para o turismo. Bom, já a principal preocupação que você tem que estar em relação se está caro ou não é em relação ao preço do seu hotel. Já que, como eu já comentei, o valor dobrou a conversão de um dia para o outro, você precisa avaliar se vale a pena pagar aqui no Brasil ou pagar lá na Argentina, lá em Buenos Aires, em pesos. Sim, tem hotéis que aceitam pagar em pesos argentinos. Para isso, você precisa reservar pelo Booking, que eu vou deixar um link na descrição, filtrar por hotéis que deixam pagar na acomodação e a partir daí você pode escolher enviar seu dinheiro para a Western Union ou levar dinheiro ou pagar com cartão de crédito no Brasil ou enviar para alguma conta da Wise, Nomad, você vai ter que fazer as contas para avaliar o que é melhor. A dica que eu tenho aqui para você ter um desconto ainda maior é você pagar a hospedagem no cartão. Assim você vai ter um desconto de mais ou menos, se eu não me engano, 21% do IVA, que é o imposto argentino. Mas eu vou dar um lembrete, precisa ser hotel mesmo, porque há várias acomodações que estão lá no Booking que não são cadastradas como hotéis para o governo argentino, então ele vai te cobrar o imposto, então tem que ser hotel mesmo. Então para validar, você tem que olhar se é casa, flat ou hotel para você ficar ligado e não chegar lá e ficar de surpresa. Mas lembrando que antes de você escolher a opção, faça as contas primeiro, porque o que eu estou falando exatamente agora pode estar desatualizado ou vai ficar atualizado a qualquer momento. Aqui é para apenas te dar umas referências e um direcionamento para você assim aproveitar a melhor cotação e ver que tem algumas opções no seu orçamento que vai fazer você economizar. Bom, eu dei toda essa volta toda, ficou confuso. Se você tiver dúvida, você coloca nos comentários para te explicar como você pode levar dinheiro para Buenos Aires. Atualmente, principalmente, né? Porque muda toda hora. Eu vou te dar algumas opções que você pode escolher alguma delas ou um pouquinho de cada elas. Eu vou explicar um pouco melhor. Mas antes, a primeira dica que eu vou dar, principalmente, é não trocar seu dinheiro no Brasil em pesos argentinos. Esse é definitivamente a pior opção que você pode fazer, porque você vai pegar a pior cotação possível. Se quiser levar dinheiro, eu recomendo, em primeiro lugar, dólares, em segundo, euros, em terceiro, em reais. Porque assim você terá as melhores condições para trocar em efetivo, como eles chamam lá, né? Efetivo é mais ou menos dinheiro espécie, eles chamam em efetivo, só para você ter uma referência quando eles falarem lá. Há também as opções de cartão de débito internacional, que é Nomad, Wise ou qualquer outra conta similar. São duas opções excelentes, porque assim, você transfere fazendo um Pix da sua conta e paga um EF de apenas 0,1. E aí depois você vai usar na Argentina, seguindo a cotação do câmbio blue, que é a próxima do câmbio paralelo, e você não precisa ficar andando com muito dinheiro, correr o risco de perder tempo trocando dinheiro, negociando, enfim. É uma opção muito interessante para você.
Se você optar por levar dinheiro, independente se é dólares ou reais, euros, enfim, você vai trocar na Gadiá, Flórida. É uma rua com diversas casas de câmbio, uma do lado da outra, e cada uma vai oferecer uma cotação diferente. A dica é nunca vá na primeira casa ou a primeira pessoa que vai te abordar. Ande primeiro para você ter uma referência da cotação do dia, para ter uma referência de valor, já que as casas de câmbio que você vai encontrar, elas mudam o valor uma do lado da outra. Então você tem que andar um pouquinho para você saber qual que é o preço do dia, para você ter uma margem de negociação. Já as casas de câmbio, elas se dividem entre umas mais bonitas, que estão abertas assim pela rua, e há outras que são mais escondidas em subsolos, salas, enfim, essas oferecem a cotação melhor, mas para você acessar essas casas de câmbio, você vai ter que procurar as pessoas. Provavelmente eles abordam você oferecendo câmbio, sempre vai ser câmbio, 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 e você poderá negociar na rua com ele ali antes de você subir ou descer no subsolo para trocar seu dinheiro. E aqui vai alguns cuidados, cada uma pratica uma cotação diferente, paralela. Você corre o risco, dependendo do valor, de te entregarem notas falsas. Hoje, como o peso se desvalorizou bastante, isso diminui um pouco de oferecerem notas falsas no meio do bolo. Mas ainda há relatos que as pessoas trocam nessas casas para pegar uma cotação melhor e depois, dias depois, ou quando vai contar no hotel, ver que as notas, algumas delas são falsas. Enfim, na maioria das vezes é muito tranquilo, mas vou deixar meu alerta para que você saiba que pode lidar com esse tipo de problema quando você for trocar o dinheiro. E se for levar o dinheiro, eu vou deixar uma indicação que os meus seguidores já usaram, que é uma das casas de câmbio que tem nessa rua Flórida, que é Mais Brazuca, que é uma agência de viagem lá em Buenos Aires que troca dinheiro também. Eles vão tentar te vender passeio, ingresso, passeio para tango, etc. Porque eles são uma agência de passeios também, mas você pode somente trocar dinheiro. Eu não usei a Mais Brazucas em nenhuma vez que eu fui na minha viagem, mas fica a indicação se você quiser trocar seu dinheiro em espécie, porque seguidores já usaram e gostaram bastante. Eles também aceitam Pix, então você pode transferir o dinheiro aqui do Brasil e só retirar lá em pesos argentinos. Você só precisa, claro, fazer as contas para ver se vale a pena fazer cotação com eles. Em relação a passeios e experiências, eu vou deixar um link aqui para você conhecer as melhores experiências em Buenos Aires, tá na descrição desse vídeo. Agora, se você não quiser perder tempo com isso ou ter esse risco de trocar dinheiro, pegar nota falsa, eu vou te dar 3 opções para que você possa levar dinheiro. Inclusive são essas opções que eu mais uso nas minhas viagens internacionais e principalmente para a Argentina. Para começar, o Western Union que é uma empresa de transferência internacional. Com ela é muito simples, você faz um Pix aqui da sua conta bancária para eles e lá numa loja em Buenos Aires você saca o dinheiro em pesos argentinos. A cotação é bem boa, claro que ela não vai ser tão boa como trocar numa cotação paralela, mas ela segue o câmbio blue, então, ou seja, é muito boa e você não vai perder quase nada na conversão. Então, pela segurança, para evitar notas falsas, ter que ficar negociando, manda seu dinheiro para o Western Union, que é uma excelente opção. Mas nem tudo sem flores quando se trata de Argentina. O grande problema da Western Union são suas filas. Há relatos de turistas que ficam a manhã inteira na fila. Só para você ter uma ideia, no ano novo, eu e meu amigo ficamos por volta de 3 horas na fila para sacar o dinheiro. E a moça do caixa disse que o dinheiro estava acabando. Ou seja, tinha uma fila enorme ainda do lado de fora e as pessoas iam ficar sem dinheiro. Então, nesse caso, você tem que ir para uma agência e ver se há dinheiro nelas. Então, tem esse risco aí. E há vários relatos na internet de pessoas que ficam horas lá e às vezes nem conseguem sacar o dinheiro. Um outro problema que aconteceu comigo quando eu fui em 2022, se eu não me engano, quando eu saquei 55 mil pesos numa loja da Western Union, eu peguei o bolo de dinheiro e coloquei na mochila e fui pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu percebi que só tinha 45 mil pesos, ou seja, o cara em algum momento da contagem, que eles colocam a maquininha para você contar, conta na sua frente, ele ficou com 10 mil pesos meu. Então fica o lembrete, sempre conte o dinheiro lá no guichê, na frente do atendente, para não ter esse problema. Mesmo que seja um bolão de dinheiro, você tem que contar lá, vai com algumas pessoas para te ajudar, enfim. Sempre conta o dinheiro para você não ter esse risco aí de tomar esse golpe. Uma outra dica para você pesquisar no Maps quando você for na loja da Western Union é sempre escolher lojas grandes. Não vá nessas lojas descritas no mapas do Google Maps como Western Union agentes autorizados. Essas lojas são bem pequenas, parece quase uma lotérica e não tem grandes quantidades de dinheiro. Você não vai conseguir sacar lá, é muito raro. E tem uma loja que inclusive que eu vou deixar uma dica para você, que eu sempre troquei lá, quase nunca peguei fila, sempre fiquei 10, 15 minutos no máximo. E se você chegar cedo, se você tiver sorte, claro, dá para
para sacar rápido. Ela fica pertinho da Casa Rosada, na rua Peru 139. Se quiser o endereço certinho, me chama lá no Instagram que eu te mando, tá bom? A outra opção é você levar seu dinheiro na Wise, onde você vai ter uma opção de usar como se fosse um cartão de débito na Argentina. A Wise é de longe o meu aplicativo preferido para levar dinheiro nas minhas viagens. Eu deixo o dinheiro lá e vou usando, e se acabar, eu faço um Pix e em questão de minutos converto para dólares, euro ou outras moedas, que é um aplicativo multimoedas. A minha recomendação é sempre deixar em dólar, já que é uma moeda forte e está sempre valorizando. E se você quiser mais informações da Wise, é só comentar que eu faço um vídeo só sobre a empresa e as vantagens, desvantagens, enfim, os problemas que eu já enfrentei. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o meu blog, onde eu tenho um guia completo sobre como funciona a empresa e todas as informações estão lá. Uma outra opção para você levar o dinheiro para a Argentina é a Nomad, que atualmente vem se destacando no mercado de viagens, é a queridinha aí dos viajantes. A Nomad segue mais ou menos as mesmas coisas da Wise, mas nela você só pode deixar o saldo em dólar. Mas a grande vantagem dela é que você pode investir em dólares, e é o que eu venho fazendo, por exemplo, nos últimos meses. Todo mês eu envio R$500, que dá mais ou menos uns $100, e deixo render em dólares. Quando eu viajar, quando chegar a data da viagem, eu resgato esse dinheiro e uso na viagem. Assim eu não preciso tirar o dinheiro da minha conta do Brasil, mudar meu orçamento, porque aos poucos, nos meses, eu vou mandando lá e deixo rendendo em dólar. Inclusive, ao fazer a transferência para conta investimento, você ainda paga um EOF menor ainda, de 0,38. Eu tenho um cupom de desconto, inclusive, da Nomad. E se você quiser abrir a sua conta, é só usar o código Viagens pelo Mundo, tudo junto. E se você fizer a remessa em até 15 dias, você ganha 2% do valor que enviar para a Nomad, com um limite de $20. Ou seja, se você mandar R$5.000, você consegue o cashback máximo de $20. E ele cai na sua conta automático. Para ver as regras, como abrir, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Ou se você preferir, me chama lá no Instagram que eu explico certinho, te passo o cupom para você abrir e ganhar esses $20 para você na sua próxima viagem. E como bônus, eu vou deixar aqui para você compartilhar como que eu faço para levar dinheiro para Buenos Aires e até para outros lugares do mundo. Eu combino o Western Union, Wise e Nomad. Se eu ficar mais ou menos, vou dar um exemplo, se eu ficar mais ou menos uma semana em Buenos Aires, por exemplo, e meu orçamento da viagem for, sei lá, R$3.000, o que eu faço basicamente? Eu mando R$1.000 para o Western Union, R$1.000 para o Wise e R$1.000 para a Nomad. Primeiro porque você precisa ir comprar alguma coisinha que não aceita o cartão. Primeiro porque ainda muitos lugares não aceitam o cartão. Claro, os mais turísticos aceitam, mas é importante você ter um dinheiro em espécie. Já os outros R$2.000 eu divido entre a Wise e a Nomad, que lá em Buenos Aires especificamente, algumas máquinas do cartão não aceitam Wise. Não sei por qual motivo, mas aceitam Nomad, que inclusive as duas são bandeira Visa. Então geralmente as maquininhas que não aceitam são da Payway. Ela é branquinha. E nenhuma delas aceita meu cartão Wise, nem dos meus amigos, mas aceitou a Nomad. Por isso que eu divido esse dinheiro para que tenha um backup e eu não fique sem dinheiro. Então, para resumir, faça suas contas do câmbio na conversão e escolha qual que é a melhor forma para você levar o seu dinheiro para Buenos Aires. Avalie também se vale a pena pagar a hospedagem lá em Buenos Aires ou reservar em uma plataforma aqui no Brasil e até parcelar. Escolha também como você vai levar o dinheiro e divida esse dinheiro para que você tenha backups. Assim você consegue aproveitar a cidade sem perrengue nenhum. E sim, Buenos Aires continua barato para se viajar, só que não está tão barato como era antes, portanto ainda é barato, vale a pena você conhecer. É importante lembrar que todas as informações que aqui eu compartilhei são baseadas na minha experiência, tá? Não é algo que você tenha que seguir ao pé da letra, é só para você ter uma referência, já que nesse momento que você está assistindo as coisas podem ter mudado tudo lá e esse vídeo pode ficar desatualizado. Então, para isso eu recomendo que você me acompanhe lá no Instagram, porque assim eu sempre compartilho atualizações de Buenos Aires e ainda tiro dúvidas dos seguidores, consigo dar uma pesquisada, ver como que tá lá no momento que você vai viajar. Os links para tudo que eu falei também tá na descrição desse vídeo. Bom, eu espero que as informações que eu compartilhei aqui tenham te ajudado a entender, mesmo que de forma bem rasa, deve ter ficado confuso. Mas é assim mesmo, a cotação dos câmbios da Argentina são terríveis. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no Instagram ou colocar nos comentários. Se você quiser ter uma resposta mais rápida, pode me chamar no Instagram que eu acabo recebendo e tirando dúvidas lá todos os dias dos seguidores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, considere me seguir e se puder,
você ativa o sininho, porque assim você será avisado quando a gente publicar um vídeo novo. Obrigado por assistir e até as próximas viagens pelo mundo.